Olá pessoal, vamos continuar a disciplina técnica de programação 1. Agora a gente vai estudar o assunto variáveis, tá? Vamos ver o que é uma palavra reservada também, tá bom? A gente vai também estudar as estruturas de um algoritmo, tá? Aí a gente vai encerrar falando de expressões e vamos conhecer o conceito de atribuições. Bem, qual o objetivo dessa aula, professor? O objetivo é compreender o que é uma variável, tá? Conhecer as expressões, o que são essas expressões, né? Aprender a estrutura de um algoritmo e conhecer o conceito de atribuição, beleza? Dando começo aqui, ó, dando início, né? O que é uma variável, tá? Como o próprio nome já diz, pessoal, uma variável vai ser algo que vai variar o seu valor, né? Assim como a gente tinha lá na matemática, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, na matemática, a gente tinha situações assim, por exemplo, x é igual a A mais B, né? Tinha situações assim lá. E aí cada um desses aqui, ó, tanto x quanto A quanto B, todos esses três eram variáveis, né? Porque o valor que a variável A, né, essa letra A aqui poderia assumir, ela poderia assumir, dependendo do caso, né, poderia ser qualquer valor, por exemplo, de 1 a 10. É a mesma coisa o B, então, ou seja, o valor dela poderia variar, né? Assim que a gente tinha lá na matemática, né? Aqui na disciplina de programação não vai ser algo diferente, tá? Vai ser algo, de certa forma, parecido. Por quê? Porque as variáveis que a gente vai utilizar vão ser variáveis para guardar dados. Assim como essas variáveis aqui também guardavam dados, né? Nós também vamos usar variáveis para guardar dados, tá? E esses dados vão variar. Por isso o nome variável, tá? Só que antes da gente se aprofundar no assunto variáveis, a gente precisa lembrar, né, o que é uma memória principal. Será que todo mundo lembra o que é uma memória principal? Revisando aqui um pouco o assunto lá de informática básica, né? Aqui eu mostro para vocês uma imagem de um pente de memória, tá? De uma memória principal. Essa memória principal também é chamada de memória RAM, né? Do inglês Random Access Memory, ou seja, uma memória de acesso randômico. Aí lá na informática básica a gente viu que esse tipo de memória é uma memória de acesso aleatório, né? Ela é volátil também, né? Então ela pode, já que ela é de acesso aleatório, então quando é necessário fazer escrita, né, nessa memória, o que ela faz, né? Basicamente, ela é feita uma verificação se uma determinada célula está vazia ou não. Se tiver vazia, ela vai lá e escreve, né? Não é feita de forma sequencial a escrita nessa memória. E o acesso a ela, a leitura, né? Basta saber o endereço da memória, né? da célula da memória. E uma vez que a gente sabe o endereço da memória, a gente consegue recuperar aquele dado, né? Aí que vocês devem estar achando, talvez estranho aqui, é porque esse endereço da memória que eu mostrei aqui tá com um código diferente, né? Uma sequência de letras e números. Será que é assim mesmo? Sim. O endereçamento de memória, pessoal, é feito em hexadecimal, tá bom? Essa codificação aqui é uma codificação em hexadecimal. Então, cada célula da memória, ela tem um código correspondente, né? Ou seja, para eu conseguir encontrar o valor 3 aqui na minha memória, basta eu saber aonde ela está guardada, né? Aí, ou seja, se eu conseguir lembrar que está aqui na célula A123F, eu consigo recuperar o valor 3, tá bom? E é dessa forma que a gente vai armazenar dados na memória, tudo bem? Assim que é feito o armazenamento dos dados na memória. De forma geral, então, existe um endereçamento, né? Aí, com base nesse endereço, eu consigo encontrar o dado que está armazenado lá naquele endereço. Traçando um paralelo com o nosso dia a dia, né? É a mesma coisa, né? Imagina que tem um aluno que está morando aqui nessa casa, né? E aí, para que nós possamos encontrar a casa dele, a gente precisa saber o endereço, né? Se a gente não souber o endereço, a gente nunca vai conseguir encontrar a casa dele. A memória principal é a mesma coisa. Se a gente não sabe o endereço, a gente não consegue chegar até o dado. Tudo bem? Atenção! Olhando para a memória principal, a nossa memória aqui, né?
de forma lógica, uma representação lógica da nossa memória, memorize a posição dos números 3 e 4 para em seguida somá-los, tá? Então, eu quero que vocês olhem para cá, o 3 está bem aqui, o 4 está bem aqui. Eu quero que vocês memorizem esses valores aqui, tá? Que são os endereços da memória, tá bom? O 3 é o 2A1D23F e o 4 está guardado na célula E1F230A, tá bom? Aí faz o seguinte, não vale bater print, tá bom? Tenta decorar aí, não esquece. A gente volta a falar desses endereços lá no próximo vídeo.